Olá, meus queridos, mais uma vez que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando abundantemente na sua vida, na sua família, no seu coração. Nós demos uma informação essa semana de que eu e a Nikkei estamos no templo em alguns dias, em alguns horários, mais na parte da tarde e princípio da noite. E se algum irmão desejar conversar um pouco ou estar juntos para orarmos um pouco, o irmão pode entrar em contato conosco e a gente acerta um horário em que a gente vai estar aqui para que a gente se encontre, para a gente conversar ou para a gente orar segundo a necessidade que o irmão tiver. Nós estamos também trabalhando, já informamos esses dias, com o PG, com os embaixadores do rei e agora também com as crianças, através de grupos no WhatsApp, enviando tarefas, enviando reflexões. Pedimos aos irmãos que estejam orando ao Senhor, para que o Senhor nos ilumine a nossa mente para trabalhar com a igreja nesses dias quando a igreja não está reunida no grupo, quando não estamos nas nossas atividades, vamos dizer assim, normais, que o Senhor esteja iluminando para que a gente continue alimentando, continue orientando, continue dirigindo a igreja do Senhor nesses dias separados. E uma das coisas que nós temos pedido e insistido para que a igreja faça é o culto doméstico. Temos enviado músicas, temos enviado reflexões, mas um destaque aqui: só ouvir reflexões e só ouvir músicas não é culto doméstico. Nós podemos fazer isso enquanto exercemos alguma atividade em casa, fazendo alguma coisa e ouvindo a mensagem e ouvindo músicas, mas isso não caracteriza um culto doméstico. O culto doméstico precisa parar com a sua família no momento específico. E ali você pode ouvir as músicas que são enviadas e cantar junto, ou cantar outras, ouvir a reflexão que está sendo enviada, ou ouvir o presente diário, o áudio que estamos mandando na parte da manhã, ou se você tem o presente diário, ou o pão diário, ou o devocional da escola dominical, você pode fazê-lo em casa. Mas o culto doméstico precisa ser específico, precisa parar, sentar com a família e dedicar aqueles momentos exclusivamente para adoração ao Senhor. Esse é o culto doméstico. Não deixe de fazer isso, priorize isso e você será abençoado. Hoje nós vamos refletir em 1 Reis, no capítulo 19, e mais uma vez nós vamos falar sobre Elias. E o verso 8 e o verso 9 de 1 Reis 19 diz assim: E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Que fazes aqui, Elias? Elias é um personagem fantástico. A Bíblia dá muito destaque sobre o seu ministério, mas mostra também de forma poderosa como Deus cuidava de Elias. É interessante perceber isso na vida desse profeta. Nós já falamos sobre ele no Monte Carmelo, foi a primeira reflexão que fizemos sobre ele, quando ele manifesta ali a presença de Deus e o poder de Deus, quando o fogo cai sobre o altar. Depois, quando ele é alimentado por corvos, nós falamos essa mensagem depois, mas a sequência primeiro é ele avisando Acabe que não vai chover, e então ele é alimentado por corvos perto de um ribeiro. Os corvos traziam carne e ele bebia água do ribeiro, e depois uma viúva o sustenta. Deus cuida dele ali de uma forma natural e de forma sobrenatural. E agora, na sequência aqui, nós temos um acontecimento fantástico. Havia acabado de acontecer a questão do Monte Carmelo. Acabe avisa Jezabel de que Elias tinha matado os profetas dela, e ela manda um recado para Elias dizendo: amanhã me faça os deuses a mesma coisa que você fez com os meus profetas, se eu não fizer o mesmo com você até essa hora amanhã. Que recado! E Elias então agora sai, foge, e o texto diz que é para salvar a sua vida, para escapar de Jezabel. Foi com medo, talvez se sentindo sozinho. Aliás, se sentir sozinho foi uma das queixas que Elias coloca diante do Senhor. Nós vamos ver no trecho aqui para frente. Mas o fato é que Elias sai para salvar a sua vida. Há alguns momentos em que o servo de Deus parece que se sente sozinho. Há alguns momentos que bate um certo medo, uma certa ansiedade. Somos humanos e isso pode acontecer com todos nós. O texto diz que Elias foi para uma cidade em Berseba, deixou o moço lá, uma cidade de Judá, e caminhou um dia inteiro de deserto para dentro e sentou-se debaixo de um zimbro. E ali ele pediu para morrer. Ele disse ao Senhor: basta.
Toma agora a minha vida, esse é o verso 4, pois não sou melhor do que meus pais. Elias se sente cansado, Elias se sente triste, Elias sente medo, Elias se sente só. E ele diz ao Senhor: não aguento mais. Muitas pessoas chegaram a um ponto assim: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não aguento mais, está muito difícil. E aí, mais uma vez, maravilhosamente, nós vemos o cuidado do Senhor vindo sobre Elias, e é o mesmo cuidado que vem sobre nós. Nesse texto nós podemos ver o cuidado do Senhor sobre Elias em 3 formas: o cuidado mental, o cuidado físico e o cuidado espiritual. O primeiro cuidado que a gente percebe aqui é o cuidado físico. Depois que Elias falou isso, a Bíblia diz que um anjo chegou, tocou no ombro de Elias e falou: Elias, come. E Elias se levanta e tem um pão assado em cima de uma brasa, na cabeceira de onde ele estava, e um vaso com água. Lá atrás ele tinha sido se alimentado por corvos que traziam carne, água que passava no ribeiro. Agora é como se alguém tivesse preparado uma refeição. Elias não ia preparar a carne que caiu, não ia precisar buscar água, estava pronto. Deus cuidando de Elias. Essa é a parte física. Se alimente, você precisa se alimentar, senão você enfraquece, não consegue raciocinar bem, perde as forças, não vai ter como reagir. O Senhor estava dizendo primeiramente: Elias, reage, alimente o seu corpo, fortaleça-se. O cuidado de Deus com o nosso físico. O Senhor diz: olha, os passarinhos não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, e o Senhor cuida deles. Vocês valem mais que os passarinhos. Deus está fazendo isso com Elias agora. O Senhor fez isso por 2 vezes. Apresentou a comida a Elias 2 vezes e ele se alimentou. Depois o Senhor, quando Elias foi para a caverna, que nós lemos no verso 9, o Senhor chega a Elias e fala: Elias, por que você está aqui? Agora vem a parte mental. Elias vai conversar com Deus, vai se abrir com Deus. Deus pergunta para ele: o que está acontecendo? Não é o que os psicólogos fazem, sentam com a gente e nos ouvem. O Senhor agora está com Elias e começa a ouvi-lo. E o Senhor diz: Elias, qual é o problema? E Elias diz que o problema é: estou só. Eu lutei, eu tentei, fiz a tua vontade, mas eu estou sozinho. Quantas vezes a gente se sente sozinho? Parece que a gente lutou, parece que a gente se esforçou, a gente orou, a gente buscou, mas parece que não tem respostas, parece que o céu está fechado e a gente se sente só, mesmo depois de já ter visto e presenciado algumas maravilhas, como Elias havia acabado de fazer no Carmelo. E Elias diz: eu estou só. E o Senhor vem a Elias e diz: sai para fora e põe-se diante do Senhor. E aí vem o cuidado espiritual. Mas antes disso, o Senhor pede a Elias para sair. Elias sai, e o texto diz que passa um vento muito forte, que as pedras rachavam, e depois veio fogo e veio terremoto, e nenhuma dessas coisas o Senhor apareceu. E depois veio um vento suave. E então veio a voz do Senhor. O Senhor não estava bravo com Elias. Não veio na rocha, não veio quebrando pedras, não veio com fogo. O Senhor veio de forma suave. É o que o Senhor nos diz em Mateus, não é? Tome sobre vocês o meu jugo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. O Senhor veio de forma leve. E o Senhor pergunta de novo para Elias: o que está acontecendo, Elias? E Elias de novo vai se abrir com Deus. Deus não apresentou para ele uma proposta diante daquilo que ele estava dizendo. Deus apenas o ouviu. E depois de ouvi-lo, a Bíblia diz que Deus deu a ele uma missão: vai ungir, vai ungir. E Deus dá um recado importantíssimo no final para ele: eu deixei em Israel 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal e nem beijaram os pés de Baal. Em resposta ao que Elias disse: eu estou sozinho, o Senhor agora disse para ele: você não está sozinho. Põe-te diante do Senhor e eu vou falar com você. Dispõe-te diante de Deus e eu vou falar com você. E olha, eu deixei 7.000 que não se curvaram. Você não está só. Independente da dificuldade, do momento que você esteja passando, do aperto que às vezes nós sentimos, olha, Deus quer que você cuide da sua alimentação, do seu físico. Deus quer que você cuide da sua mente. Deus quer cuidar do seu espírito. Deus coloca, põe-te para fora, coloque-se de pé, alimente-se, conte para mim as suas ansiedades, os seus problemas, porque você não está só.
Existem outras pessoas que estão passando também por momentos difíceis. Não está sozinho nesse momento. E não só estar sozinho por ter outros passando, mas porque eu estou com você também. Ele nos prometeu isso. Eu estou com você todos os dias. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, eu vou andar com você todos os dias. Aprenda de mim. Aprenda como eu lidei com as circunstâncias difíceis. Aprenda como eu lidei com as crises. Aprenda da minha paciência, da minha calma. Vamos aprender com Jesus a caminhar nesses tempos de dificuldade. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa e o seu coração. Continue mantendo a sua devocional e o seu encontro com Deus todos os dias. E o Senhor vai continuar alimentando e fortalecendo a sua vida e a sua casa. Amém? Que o Senhor mais uma vez nos abençoe em nome de Jesus.